é gravar. Hoje é dia 12 de maio de 2021, 18h13. A gente está na primeira aula aí de preparação antes de entrar dentro do Seis Sigma. A gente vai dar continuidade hoje, vamos falar sobre folha de verificação. Quem está na sala é Cleidiane, Fernando Lima, Geisa, Érico, Renata, Priscila agora, Fernanda Lima, Tabata Marques. Então, Renata, Tabata, Fernando Lima, Cleidiane, Geisa. Isso. Tudo certinho. Então, vamos lá. Folha de verificação. A folha de verificação, pessoal, ela... Deixa eu tirar uma diminuída aqui para a gente dar uma analisada boa aqui, tá? A folha de verificação, ela se originou lá com Ishikawa, né? Porque a folha de verificação na verdade, ela era uma mescla, e ainda é hoje em dia, né? Ela é uma mescla de um roteiro, mas, ao mesmo tempo, né, você faz apontamentos de acordo com o que você encontra, né, sobre falhas, sobre algum atributo, né, que você vê, né, então você marca na folha de verificação. Por que a folha de verificação ela é importante? Ela vai ser uma base de dados para que você futuramente possa inserir dentro de gráficos, dentro de estatísticas, né? Então, essa folha de verificação, ela fica sendo uma facilidade. Temos aí um exemplo, né? Onde que é uma localização do defeito, tá? Na área 1, 2, 3, 7, lá, tá vendo? Né? Lá em cima, né? É uma peça tipo uma porca, né? E aí, então, tem ali algumas áreas, ali, né, que tem 7 áreas. E aí ele faz, então, a coleta das medidas. Pode ver que lá tem 7 áreas que pode estar o defeito, tá? Essa folha de verificação, ela é muito usada em áreas de retrabalho. Quem é que já viu algo parecido com isso aí? Quem pode me dizer aí? Ninguém viu, não? Nas áreas de retrabalho? Desse modelo, não. Não, mas assim, algum é parecido, né? Porque as áreas de retrabalho, elas utilizam essa folha de verificação, né? Porque eles devem atribuir, né? Então, a quantidade a cada tipo de defeito. Vocês viram algo assim, viu parecido, né? Porque aparentemente, né, é algo fácil, né, de vocês notarem, né? Porque é algo comum dentro das indústrias, né? Principalmente áreas assim que você tem retrabalho. Então a pessoa faz ali o retrabalho e ele faz o apontamento aonde é que ele mudou, né? Onde é que ele alterou peça ou, né, ou mesmo uma... O Elcio, onde eu trabalho, tem uma ordem de retrabalho. Aí tem uma folha de verificação, mas é diferente do modelo. E quando é feito o retrabalho, a gente joga no sistema SAP. Certo, aí ele vira dados. Isso aí. Ele vira dados, né? Então, basicamente isso aí. É porque o modelo, quando você fala, né? Quando você diz, né? Viu? Acho que é mais fácil do que você mostrar, né? Porque quando você mostra aí, tá? Você ou eu ou nós, a gente pensa, né, que tem que ser dessa forma aí, né? Mas o modelo é falado e o conceito, eles são
são facilidades, né? São meios físicos, né? É que você aponta os dados do retrabalho para que eles virem estatísticas, né? E automaticamente, então, você consegue, tá? Visualizar qual que é a tendência do processo, tá? Mas a folha de verificação, ela é dessa forma aí. Ela tem uns, viu até que você já tem de uma forma estratificada, né? Tipo um scout, né? Você tem essa condição aí, tá? É de você ver aí do lado aí até um histograma aí, você está vendo aí, ó? Ele problemas, né? Atraso na liberação de recursos financeiros, aí ele marcou 5 ali. Baixo interesse dos fornecedores, ele marcou 10. E ele vai marcando do lado esquerdo ali, ó, o estágio de fabricação, né? O defeito, marcas, trincas, peça incompleta, deformação. Aí ele vai fazendo um histograma ali, basicamente, né, para te mostrar como é que tem sido o desenvolvimento aí dessa verificação. Então, você vê aí que teve o total, né? Com esses dados aqui, né, isso aqui é importantíssimo. E uma situação assim, né, que vocês devem compreender é que dentro de um processo padrão e seriado, né, eles conhecem todos os tipos de retrabalho que podem ocorrer. Automaticamente eles vão conhecer, eles já conhecem de antemão todos os tipos de problemas que podem ocorrer, né? Porque se eles, né, conhecem os problemas que podem ocorrer, então eles sabem então quais tipos de retrabalho que podem solucionar esse tipo de problema. Então, as empresas sabem, né? Por isso que elas fazem folhas de verificação para saber e para acompanhar o desenvolvimento do processo. Cada um desses problemas, né, ou desvios conhecidos, existe um teto personalizado para cada um deles, dependendo de cada indústria, né? Pode ser que dentro de uma empresa, trincas, né, ele vai ter um teto máximo ali, né, para que você possa abrir, né, um relatório de não conformidade. Se não atingiu ainda esse teto máximo, né, então ele só vira estatística. Mas quando ele ultrapassa esse nível, né, esse mínimo, né, esse teto mínimo, aí é preciso então fazer uma análise aprofundada para solucionar esse problema. Compreenderam? Não? Sim. Razoavelmente. Oi? Podem me ajudar aí nesse entendimento aí? Porque eu quis dizer que as não conformidades, que são essas do lado esquerdo aí, ó, marcas, trincas, peça incompleta e tal, essas não conformidades, elas são conhecidas, elas não são desconhecidas de antemão para uma empresa. E o processo vai, então, determinar o que está acontecendo, né? Então, de antemão, né, a gerência da qualidade determina qual que é o teto, né, o teto mínimo, né? Pode ser por semana, né? Eu acho que é por semana, acho que é mais, como que eu falo, mais correto, né? Semanal. Então, ele pode, então, né, determinar que toda segunda-feira faça
né, faça uma leitura da semana passada, né, se foi de segunda a sexta ou se foi de segunda a sábado, e eles determinam, então, um valor máximo para marcas nas superfícies, né? Eles podem, então, determinar, né, o teto mínimo 20, né, dentro de uma cadência produtiva semanal, né, que é de segunda a sábado, 6 dias, já que domingo é feriado, é folga. Então, na segunda-feira eles vão somar, então, né, os dados, né, contidos na lista de verificação e vão ver se todas as marcas nas superfícies nessa última semana ultrapassou 20. Se ultrapassou 20, aí eles abrem, então, um relatório de não conformidade, né? É isso que eu quis falar, né? Porque tem aí um limite mínimo personalizado para cada empresa, né? Pode ser que lá na empresa B seja 30, seja 15, né? Vai depender de cada empresa. Enquanto não ultrapassa, então aí eles fazem então um retrabalho, ou muitas das vezes não tem nem como fazer retrabalho, né? Porque se você tem uma marca na superfície, que muitas delas, né, pode ser frontal, lateral, né? Isso aí vai depender. Aí eles tomam uma outra então atitude, né? Se for uma peça plástica mesmo, então é problema, tá? Mas eu acho que aí, viu, assim, viu, lá em cima, ó, produto plástico moldado, tá vendo? Então são marcas, trincas, peça incompleta e a deformação. Tem muitas vezes que não há como você fazer retrabalho. Ela vai pro moinho, né? Ela vai ser moída, aí ela volta novamente para a produção, né? Com aquela porcentagem lá de 25%. É, entenderam? Sim. Sim. Beleza, então vamos lá. Mas é uma situação personalizada, tá? Depende de cada empresa, tá? Então aí nós temos aí, ó, nós temos três exemplos, né, que veio desse livro do Hitoshi Kumi, tá? E ele tem um, né, que é parecido com o histograma do lado direito, o outro que já para o plástico moldado, né, que já aparece ali, e o outro é semanal ali, ó, né? Tipos de produtos, né, que saíram fora da medida, né, da medida de peso, né? Wafer, recheado, salgado, leite, maisena. Aí eles mostram ali a quantidade, tá? Viu? Lembrando que a folha de verificação, como é que está escrito aí? Ó, são tabelas, planilhas ou formulários usados na coleta e análise de dados. Usa para economizar tempo, eliminando o trabalho de se desenhar figuras ou escrever números repetitivos. As folhas de verificação, elas são importantíssimas para geração de dados, né, que está lá na seção 9, né, da ISO 9001, que vai falar sobre análise de dados, tá? Depois aí desse Seis Sigma, a gente vai ter que trabalhar aí com as normas, né? E a gente então vai dizer para vocês sobre a ISO 9001, tá? Que é a nossa próxima caminhada aí depois de Seis Sigma. Bom, seguindo avante, então, né, as folhas de verificação são base para formação de gráficos e estatísticas, que vai, então, te dar condições para que você tenha uma análise de dados, né? Antes tarde do que nunca, né? Esse sempre é o lema, né? Antes tarde do que nunca. Porque se você, pelo menos, consegue ver por dados a tendência, né? Então, você pode, então, gerar uma ação corretiva. Falando em ação corretiva,
eu vou pedir aí, né, para os meus alunos aí, algum de vocês aí que vocês possam me dizer aí para mim o que é um RNC, um relatório de não conformidade. Quem é que pode me dizer? Lá no meu serviço, a gente usa esse documento, essa RNC, quando vem algum material com desvio e que dá a quantidade da NBR que eu possa reprovar Certo. as quantidades, né? Porque a gente trabalha lá não por porcentagem, a gente trabalha com unidades. Aí a gente abre essa não conformidade que envia para a empresa, aí a empresa depois responde essa não conformidade com as tratativas que eles fizeram a respeito do problema. Isso mesmo. E as tratativas quer dizer que, né, existe um plano de ação, né? Mas o corpo da RNC, lógico, né? O cabeçalho, né, ele vai dizer qual que é o problema, ele vai identificar o problema, né? Ele vai dizer aonde é que foi ocorrido, quando foi ocorrido, quanto que é esse índice, né? Então você tem que ter pelo menos aí né, um ponto de partida. Então, depois de identificado o problema, né, existe então uma uma investigação, né, para saber, né, qual foi a causa. Algumas ferramentas, né, que você pode usar são aí geralmente se usa aí a espinha de peixe, né, para você analisar a causa, tá? Também você pode então usar um brainstorm, né? Você faz uma tempestade de ideia ou, né, ou mesmo você junto com a equipe ou mesmo sozinho, né? Tá? Vai depender da experiência aí. Você pode analisar, né, para que você possa verificar a suposta causa ou supostas causas, né? Que pode ser várias. Depois disso, você entra lá dentro do 5W2H, que ele, né, pode ser transformado, né, para 3W, 1H, aí você que vai determinar, porque lá, viu, depois que você encontra as causas, você tem que atacar as causas, né? Então, você vai ter que determinar que esse tratamento ele vai ser efetuado quando, né? Quem vai fazer, né? Como vai fazer. Então, existe prazo, né? Então, aí isso aí você vai ter que determinar dentro desse RNC. Os RNCs hoje, pessoal, eles, na sua maioria, eles são feitos de forma eletrônica, né? Por um software, né? Pode ser Infotech, pode ser SAP, pode ser Data Isodoc, né? Pode ser DataSul, não sei. Daí vocês que, né, que estão aí nessas áreas aí, né? Pelo menos eu conheço o Isodoc, né? Mas eu já trabalhei já também já com SAP, né? Que ele já dentro do seu corpo ali, né? Pelo seu acesso, então você já consegue abrir um RNC e ao mesmo tempo, né? Você faz viu ao mesmo tempo, né? Tá, de você fazer o cabeçalho, identificar tal. Então, o sistema ele já proporciona então uma rastreabilidade, né, que vai ter um número sequencial, e ele já vai mandar lá para o e-mail, né, das pessoas responsáveis, e automaticamente essas pessoas elas terão uma data limite para que eles possam responder. Respondendo, né, eles vão colocar a tratativa, certo? E aí eles vão fazer o quê? Vão determinar o prazo que esta correção será efetuada. Terminando este prazo, vai ter uma verificação in loco, né? Uma verificação ali presencial, né? Para saber a verificação de eficácia.
A verificação de eficácia pode ser feita por qualquer pessoa, mas se a pessoa que abriu, ela está mais atualizada sobre esse assunto, com certeza será ela, então, que vai fazer a verificação de eficácia, tá? E a verificação de eficácia é como se fosse uma auditoria. Ela faz uma verificação e ela diz que está correto, daí ela fecha, então, esse RNC, ou se ela verificar e ela, então, achar, tá, é por melhor, né, que que deva dar mais um tratamento e mais um tempo, né, porque ela não viu uma eficácia, né, então ela deixa em aberto, tá? Falei demais, né? Mas deu para entender aí? Deu para, né, para ter uma noção? Acho que vocês já devem ter visto por aí. Sim. Sim, deu para entender. Beleza, então vamos lá. Bom, antes da gente, então, ir lá para diagrama de Pareto, eu lembrei de uma situação aqui que é muito salutar para que vocês saibam, né, para que vocês possam entender. Dentro de uma... Antes, né, eu vou preparar o caminho para que eu possa, então, falar para vocês sobre a parte de treinamento aos supervisores, que eles são importantíssimos dentro desse gerenciamento, né, de problemas, né? Bom, qual que é a preparação do caminho? A preparação do caminho vai falar sobre 3 tipos de empresas, nível A, B e C. O nível A tem uma estrutura sofisticada, capaz e financiada, né, pelo lucro do produto, aonde que você vê setores, né, com funções estratégicas de suporte ao processo. Então, é uma empresa nível A, de excelência, né? Se ela né, vai ter uma ISO 9001 ou não, isso aí vai depender muito aí do... Né, porque tem empresas, né, que tem um sistema da qualidade dela, né, como a Kimberly-Clark, e ela não precisa da ISO 9001, né? Para ela, lógico, ela vai precisar aí de uma, né, de uma Anvisa, tal, né? De certas certificações. Mas ela não quer a ISO 9001, né? Para ela não tem validade, né, por causa que ela já tem um sistema da qualidade próprio. Mas existem empresas que fazem, né, a ISO 9001, né, viu, ou mesmo a ISO 45000, né, que agora entrou no lugar da OSAS, 18001, né, e automaticamente também eles não vão precisar mais da ISO 14000, né, tá, já que a ISO 45000 já engloba tanto a gestão ambiental como essa parte de segurança. Então, você tem um nível A aí, né, que você tem uma qualidade operando, tá? Nesse nível aí, você vai ver os gerentes super bem treinados, você vai ver os supervisores super bem treinados, tá? E você vai ver também os operadores tendo aí uma multiplicação, mesmo no chão de fábrica, de nível de excelência, tá? Por que eu estou falando sobre isso? Vocês, em uma empresa nível A, com certeza vocês não vão ter problemas com RNCs que vão apresentar falha na eficácia. Por quê? Os supervisores são muito bem treinados dentro dessa área sobre MASP, MRPG, gerenciamento de risco, né, gestão de pessoas, análise de causas, né? Então, eles sabem fazer, na profundidade, análise de causa. Então, eles têm compromisso com o conceito da qualidade, que não é o compromisso com o setor da qualidade, eles têm compromisso com a qualidade. Então, viu, empresa nível A, você vai ter um certo respaldo aí, né? Então, você vai poder atacar outras áreas aí, né, que você pode ajudar, né? E não, né, ficar, né, se preocupando aí em dar treinamento, em
viu? Ou mesmo ensinar os supervisores. Agora, nas empresas nível B, você poderá encontrar muitas não conformidades que parecem o Walking Dead, né? São mortos-vivos, são ressurgimento aí dos mortos, né? Por que a gente fala sobre isso? Porque quando você fecha uma não conformidade, eu vou repetir, quando você fecha um RNC, então você está fechando que aquela não conformidade, ela não existe mais. Então, ela está morta, ela não vive mais, né? Mas se a pessoa que fez a análise da não conformidade, lógico, né, pelo RNC, ela não tem um treinamento adequado, ela vai ver naquele documento um empecilho. Ela vai ver, viu, naquele documento um instrumento burocrático, somente isso. Ela não vai ver o conceito, ela não vai ver a profundidade, né? Ela não vai ver, viu, as ações, né, que pode levar, né, quanto uma análise é de causa, né? Ela não vai ver isso. Ela vai ver que aquele documento lá tem que sair da mesa dele rapidinho, né? Então, ele vai fazer o quê? Ele vai inventar qualquer coisa, ele vai colocar lá, ele vai colocar que vai ter um treinamento, tal, ele vai inventar um monte um monte de baboseira. E em empresas nível B, pode acontecer também os verificadores de eficácia, que são os auditores, eles passarem por cima também, né? Porque eles não são qualificados, né? Então, pode ser que os olhos deles, ou sei lá, eu acho que a falta de qualificação profissional, né, fácil, né, com que não haja profissionalismo, né? Então a pessoa passa por cima. Então, neste ponto, né, que eu estou falando, empresa C, nível C, isto acontece rotineiramente, quase que sempre, tá? Então, se você descer aí a escala de A, B e C, né, eu não sei se você já notou isso aí, viu? O auditor externo, ele vai direto na lista de relatório de não conformidade. E ele vai olhando, ó, qual que está aberto, qual que está fechado ainda, né? E ele vai anotando. E tem muitas vezes com que ele pede, né, para verificar um RNC, né? Desde a sua construção, análise, né, até o seu fechamento, tá? Deu para entender isso aí, pessoal? Viu? Se alguém, né, quiser, né, fazer um comentário em cima disso, né, para me ajudar, né, e ajudar os amigos aí, né, que estão, porque eu comentei sobre RNC, né, sobre o ressurgimento desses mortos-vivos aí, né? Isso aí tem um outro nome, né? Qual que é o nome mesmo, né, que vocês dariam, né? Viu? Não seria reincidência, né? Seria reincidência, né? Ok? Então, quem que pode me ajudar aí? Ô, Elcio, lá eu já tratei quando ele é reincidente, tanto quando ele não é, e quando ele é. Porque como a gente recebe muito material de embalagem e muito produto que também volta com não conformidade, até mesmo de produtos terceirizados que a gente faz, a gente também recebe não conformidades, né? Aí, algumas coisas são reincidentes. Sempre acontece. É muito difícil não ter reincidente. Aqui tem Apple original. Quando você pedir certificado pelo Deus, é original. Não, eu vou querer fazer a mídia. Oi? Sim. Estavam Você falando? ouviu? Eu que Sim, ouvi. falei. Não, é que tinha uma voz no fundo também falando, né? Tá tendo mesmo. Então, agora, a reincidência, ela pode acontecer normalmente, tá? Normalmente. Mas acontece de uma situação, eu não sei se vocês já notaram, sobre o seguinte, ó.
Não é muito certo, não é muito correto, mas eu não sei se vocês, né, vão ver por aí. Em empresas muito austeras, então, a tendência é que os auditores, eles também sejam austeros, sejam firmes, né? Sejam rigorosos, né? Em empresas, né, que você não tem uma fineza dentro desses tratamentos, né, dentro dessas avaliações, então a tendência é que o rigor seja menor também, tá? Mais ou menos assim, vamos lá. Só aí um exemplo, né? Só um exemplo. Aí chega ali, a pessoa no seu setor, viu? É um exemplo, né? E ele vai, então, analisar ali os 5S da sua área. Aí ele vai analisar, ele vai ver que está tudo em dia, né? Está tudo em dia. Aí, viu? O que que ele faz? Né? Obrigado. Viu? Ele vai pegar, né? Viu? A sua mão, viu? A mão dele assim, aí ele vai passar assim em cima da porta, assim, aonde é que está com poeira, né? Eu sei que é o cúmulo do rigor, né? Mas ele vai, viu? Né? Ele vai procurar, viu? Alguma coisa, né? Para que ele possa justificar que, viu? Que ele ali esteve. É a mesma coisa também, né? Que acontece com as empresas de excelência. Eles são muito rigorosos, muito rigorosos. Mas dentro de uma empresa nível C, eles não são rigorosos, tá? E dentro de uma empresa B, pode variar, tá? Então, a reincidência pode acontecer, né? Ela não é proibida de acontecer, né? Tanto que existe o nome, né? Reincidência. Pode voltar a acontecer, né? Pode voltar a acontecer, tá? Viu? É tipo uma doença, viu? A pessoa é trator, né? Mas, mas por um motivo ou outro, voltou. Então, o que faz a pessoa? Novo tratamento. Novo tratamento. Então, é óbvio, né? A pessoa vai lá, então, obtura um dente, né? Mas dá mais ou menos 1 ano e meio, 2 lá, né? Que tem uma infiltração. Aí ele vai lá e faz um retrabalho em cima, né? Isso aí, né? Isso aí faz parte, tá? Então, era isso que eu queria comentar com vocês, pessoal, para que vocês dêem muita atenção. Se vocês forem de empresas B ou C, muita atenção ao treinamento sobre método de resolução de problema em grupo para supervisores. Os operadores não vão te dar problema, não vão te dar problema, né? Eu já conheço essa área já há mais de 22 anos, não vai te dar problema. Os operadores, viu? É só você doutrinar, explicar, formar os padrões e tal, não vão te dar problema, tá? Muito pelo contrário, eles vão te ajudar ainda, né? Eles vão te ajudar. Mas os supervisores, eles são formadores de opinião. E você também é formador de opinião. Só que quem tem razão não é você e nem o supervisor. Quem tem razão é o cliente. Então, é isso que vocês têm que ver, né? Teve muitos diálogos assim, né, que eu terminei com isso. Aí, viu, a pessoa, viu, eu terminei assim, né, que eu ganhei o diálogo, né? Viu, a pessoa, o supervisor vem e tal, aí ele quer bater, viu, testa junto comigo e fala assim, ó, só para dizer uma coisa para você. Os dados aqui mostram do cliente que ele tem razão. Não é eu que tenho razão, não é Elcio que tem razão, não é você, Maurílio, não é você, né? Quem tem razão é o cliente. Então, o cliente está falando aqui e é ele que paga o nosso salário, então, né, vamos fazer da forma que tem que ser feito. Ponto, né? Então, tem muitas vezes assim, né, que vocês, né, eu não sei se vocês já tiveram problema testa a testa com os supervisores, porque os supervisores é uma ótima oportunidade, né, para você treinar eles dentro dessas técnicas. Se você, muitas das vezes, o profeta, ele
não tem o respaldo dentro da sua própria terra. Ó, viu? Tá, é o fato lá de Jesus, né, que foi expulso de Nazaré, tá? E viu? Então é vocês, né? Muitas das vezes vocês sabem que eles têm que ser treinados. Daí você, né? Você chega lá, né, para o seu, né? Viu? É lá para o seu supervisor ou mesmo o RH e você propõe. Temos que treinar os supervisores nível de staff aí, ó, em MRPG, métodos de resolução de problemas em grupo, né? Aí, viu, a pessoa, né, que você falou, né, diz assim, então você vai treinar. Muitas vezes não vai ser uma boa, não. Então vocês aí tem que trazer, viu, reforço de fora, né, de uma outra instituição que possa treinar eles. Mas quem que vai dizer sobre essa norma, sobre esse caminho, é você, viu? É vocês, né? Deu para entender sobre isso aí? Porque isso veio lá da conversa lá que a gente falou sobre RNC, né? Sobre o ressurgimento, né? Beleza? Isso. Deu sim. Não, Beleza. beleza. Ok. Nesse slide aí, ó, da TagWorks, tem uma falha aí, né, que vocês já viram, né? Não é Velfredo Pareto, é Valfredo, viu? Tá bom? Desculpa aí. Viram ali embaixo, né? Sem problema. Descobriu que a riqueza não tinha distribuição uniforme e calculou matematicamente que aproximadamente 20% do povo detinha 80% da riqueza. Depois disso, também lendo ali o livro dele, né, que fala sobre estatísticas, ele prova que existe a curva ABC, que funciona muito para logística, né? Como o nosso assunto aqui não é a logística, né? Então a gente vai, né, caminhar só no primeiro estágio dele. Então aí, o primeiro então estágio dele, ele disse que praticamente você vai ter que fazer isso aqui, ó, de uma forma decadente, né? Ou crescente aí, né, de uma forma. Você tem que fazer. Rapaz, agora eu vou falar sobre uma situação que espero que tudo esteja bem com a sua habilidade com o Excel. Espero que tudo esteja bem, porque o Excel hoje ele é uma ferramenta que você pode trabalhar, né, construir gráficos aí. E aí você vê que tem uma linha de tendência, é super fácil de fazer. Hoje que você tem aí o YouTube, hoje, né, que você tem aí, até o Excel mesmo, ele já tem lá no F1 ali, ó, né? Qualquer dúvida ali, ele já te ensina isso aí, tá? É só você ter um pouco de paciência aí, tá? Teve gente que nunca entrou dentro de uma escola na área de informática e sabe tudo sobre Excel, tá? É porque ele é pesquisador, né, ele é uma pessoa, né, que não se entrega, né? E ele vê uma dificuldade, ele pesquisa, então isso é muito importante, tá? Então o Excel de vocês tem que estar bem alinhado aí. Então, então o princípio aí é você fazer uma forma crescente, né? Uma forma decrescente, até nesse ponto da decrescente, dos alinhamentos aí, tá? E aí, então, aí ele vai lá para a curva ABC, que não é o nosso caso de hoje, né? Porque ele diz o seguinte, né? 20% está na mão dos... 20% são ricos, só que eles detêm boa parte do dinheiro da sociedade, né? Mas a quantidade é essa aí, ó. O A são 20% ricos, médio são 50% e, né, aí você tem, então, uma defasagem, tá? Pulando. Então, curva ABC, esquece, deixa lá para logística, tá? Histograma. Para visualizar graficamente a distribuição de frequências, é um agrupamento de dados em classe, né? É exatamente esse aqui que a gente viu aqui, ó. Ó, lá no canto direito superior. Você está vendo? Isso é
um histograma, né? Viu que ele pode ser feito em pauzinho, em bolinha, tá? Tá? E aí ele vai ter as suas amplitudes aí. Um histograma aí, ó. Aí você... Isso aqui é o final do gráfico, né? Aí você vai... isso aqui são aqui as medidas, né? 4.2, 4.4, 4.6. Aí você vai vendo aqui, Tem muitas vezes que o histograma, ele junta mesmo o histórico, né? Ele vai fazendo, viu, aqueles acompanhamentos lá, né, por etapas, né? E aí ele vai fazendo, então, aí, a frequência, tá? Qual que é a diferença desse aqui, histograma, para o Pareto? É que ele vem do maior para o menor, tá? Né? Geralmente, então, o Pareto, eles são para atributos, tá? Então, aí, viu, o Pareto, ele, né, viu, ele trabalha muito com os atributos, viu? É na quantidade. E o histograma trabalha geralmente com dados mensuráveis, né, que são medidas, né? Então, aí, essa que é a grande diferença. Tá? Eu não sei se você vai gravar sobre isso, mas quando alguém te pedir, ou mesmo você não fizer, então, um Pareto, você vai ter que colocar do maior ao menor, né? Porque você tem que saber qual é que você vai atacar primeiro, tá? Então, aí você usa, então, o Pareto. Você não usa o histograma. Mas quando você quer saber, né, o histórico, independentemente, viu, do maior e do menor, no final você vai tirar, porque aqui você já lançou, já no gráfico você já sabe, né? Ok? Aí, isso aqui, ele é de uma forma, de medidas, né? Você pode ver que está crescente aqui, ó, né? Pelo menos as medidas estão. Só que as quantidades online em minutos, não. Aí você pode ver que o 36.5 está com 13, né? Aí é diferente, tá? Esse aqui é real. Diagrama de dispersão, tá? Ele é muito usado, pessoal, no controle estatístico de processo. A gente vai ver aqui, ó. Indica a relação entre variáveis, duas ou mais, de um processo e sua intensidade, para visualizar o que acontece com uma variável quando outra variável se altera, identificando uma possível relação de causa e efeito entre elas. Vamos ver aqui. Ó. Aí gráficos também, tá? Gráficos também. Se você tem duas variáveis, né, que nem mostra aí x e y, né? Tem essa aqui do lado direito aqui que não tem relação porque ela está muito dispersa, tá? Dentro das aulas de CEP, né, que eu dei para vocês anteriormente, né, eu disse que o correto é que a dispersão ela esteja próximo de zero, tá? Porque se você tem, tá? É a mesma coisa, viu? É de você abrir os braços, né? Quando você abre o braço, né? Tá? Você aumenta a sua amplitude, tá? Quando você fecha os braços, né? Com as suas palmas, né? Então você reduz a amplitude e você zera. Dentro de um processo, quando você tem a amplitude zero, dentro das medidas, quer dizer que você se manteve no foco central, na linha central. Então, é para isso que existe, então, o correto seria isso, né? Mas tem pontos aí que você tem que analisar. A gente vai ter que voltar sobre esse assunto, pessoal, na estatística lá em 6 sigma, viu? E está muito mais fácil ali o entendimento do que esses 6 gráficos aí, tá? Lá está muito mais fácil, né? Porque você vai ter que analisar
o resultado, tá? Números. Então, lá está mais fácil, tá? Do que isso aí. Mas, dispersão, né? Dispersão, você tem uma linha central, é calculada pelo computador ali, né? E você vê que do lado ali esquerdo, ó, né? Você tem duas ou três saindo da linha central. Essas são causas especiais, né? E tem que ser analisado. Do lado direito, você tem uma linha central, que é uma média, né? Mas você tem ali também, ali, eu acho que você viu o cálculo ali, ó, o R. R é a letra identificando amplitude, viu? R sempre vai ser uma letra identificando amplitude. Você pode ver que deu menos 0,391. Isso foi a média, tá? Mas você vê ali, ó, né, que tem uma média, né, que tem uma tendência, né, para baixo, né? E aí você então tem aí uma noção aí do que é amplitude, né? Você pode ver que tem uma lá que tá lá com 17, né? Essa aí tá num nível de estresse aí, né? Alto. Então, essa parte aqui a gente vai ver ainda sobre a dispersão lá nos cálculos sobre CP, CPK, lá de 6 sigma, tá? Lá não vai aparecer em gráfico, não, né? Ela vai aparecer direto nos cálculos do computador. Gráfico de controle, utilizado para acompanhar, analisar a tendência e avaliar de forma contínua, colocando em evidência limites de processo para o monitoramento de quando se altera e necessita de ação corretiva. São gráficos de controles, né, que a gente já analisou já nas aulas sobre CEP, né? Que é feito o cálculo X e o cálculo R, tá? E aí, então, ele vai mostrar então, as linhas aí de correção. Aqui é a carta X e R, carta X e a carta de S. S também, geralmente, pessoal, aliás, geralmente não, ele é também símbolo para amplitude, viu? Ou S ou R. Então, sempre que você vê S aí, dentro de cartas aí, ele é amplitude, mas você poderia ver também R, tá? Sempre que você vê carta U, isso aí, a carta U, a gente vai ver lá em 6 sigma, tá? É porque a carta U, ela sempre quando você mostra os índices para baixo, né? Porque U quer dizer up, né? Ok? Aí a gente vai ver, para cima, up, alto, tá? Lau é baixo, tá? Eu não sei, né, porque não colocou aqui carta L, né? Carta U, viu? É a tendência para cima e carta L, a tendência é para baixo, tá? Quando você vê carta P, é de nível de... Tem carta NP, de nível de produtividade, e carta P, que é de produtividade, tá? A gente já tratou isso lá na área lá de CEP. Metodologias. PDCA, tá? PDCA, ele é planejar. Dentro de planejar existe identificação do problema, análise do fenômeno, análise do processo e plano de ação. Então, vamos lá. Eu vou ter que viajar, tá? Então, eu vou ter que identificar para onde que eu vou ter que analisar o percurso, né? Eu vou ter que ver como é que eu vou chegar até lá, né? É porque eu vou ter que abastecer, né? Eu vou ter que fazer uma manutenção, aí eu vou lá para o plano de ação, né? Vou ter que fazer a manutenção, tal. Aí eu já montei. Aí eu vou para execução, né? Aí eu já estou viajando, tá? Mas se eu fizer aqui um bom plano de ação, por exemplo, eu vou verificar o step, mas eu também vou verificar o macaco dele, ver se está funcionando, vou fazer um teste antes, tudo.
né? Vou também fazer uma manutenção, aí eu vou saber na que hora que eu vou chegar, eu vou ter o GPS e tal. Aí eu vou para execução, que é o do. Plan é aqui, do, aí eu vou executar, aí eu vou viajar, tá? Aí eu paro lá num certo momento, né? E eu verifico, aí eu faço um check. Aí eu verifico, né, se eu estou dentro do planejado. Aí eu tomo uma ação, né, que eu vou chegar, então, até o final, né? E beleza, fechei. Aí eu vou ter que voltar, aí novamente, PDCA, tá? Então, viu, o PDCA, ele é planejar, fazer, checar, agir. Mas ele é um ciclo, né, que eu posso dar continuidade, tá? Como é que tá falando aí? Definir meta, método. Aí eu vou ter que fazer, aí eu vou ter que checar, aí eu vou ter que agir, tá? Aqui são pontos, né, que falam sobre o tempo, né? O tempo padrão, né? MASP são métodos de análise de soluções de problema, que pode ser também como um MRPG, métodos de resolução de problemas em grupo. Essa técnica, pessoal, essa metodologia, ela é fundamentada totalmente no Seis Sigma, no 6M, perdão, né? No 6M Ishikawa, né? Uma análise de causa, tá? Eu não sei nem, tá? Nem porque eu falei Seis Sigma, acho que eu estava lendo aqui alguma coisa do lado. Mas o MASP ou MRPG, ele é totalmente fundamentado no 6M, análise de causas. Mas também, pessoal, tem muita liderança, formação de opinião em torno do MASP, tá? Esse treinamento, ele é totalmente prático, né? Ele não é conceitual. Você vai ensinar para eles, né? Viu a parte dos conceitos, metodologia, e você vai colocar o pessoal para trabalhar em torno, né, de um caso real, tá? Você tem que dar um trabalho para eles fazer, tá? Então, se você for contratar um disso, você tem que fazer a consultoria, né? Fazer esse pessoal, viu, estudar um caso real e dar uma solução, tá? Nem que demore 2 meses o treinamento aí, mas tem que fazer. Então, como é que funciona? Identificação do problema, a jornada para o diagnóstico aí na observação, né? A análise, né? Que nem por que a gente fala observação? A jornada para o diagnóstico são gráficos, fotos que demonstrem o estado atual, né? Para que você saiba lá no final lá se teve uma evolução, né? Então você tem que fazer uma observação aí, você tem que fazer uma jornada aí para o diagnóstico. Análise, né? Aí é o 6M, tá? O plano de ação, né, que são aquela, né, que é o 5W2H, viu? Ou 5W1H, como é que está falando aí, né, que você tem que montar. Já que você analisou, você tem que montar o plano de ação. Você tem que fazer a verificação, né, e a padronização ou não, ou você volta para o ciclo. E a conclusão, que é a parabenização aí ao grupo, né, se teve resultado ou não, tá? Esse aí é o processo de um MASP ou MRPG, tá? 8Ds. Os 8Ds, pessoal, são 8, viu? Na verdade, vem lá do inglês, né, que ele é da Ford, né, que se fala 8 ações, mas os brasileiros aí inventaram aí 8 disciplinas, né? Então, como é que funciona ele, né? Ele faz parte, basicamente, o que é um relatório de não conformidade, né? Primeiro, estabelece a equipe, né? Viu? Ele está viu, em espanhol, é porque veio lá de Córdoba, lá da Argentina, tá? Lá da Ford. Então, ele mostra aí, ó, primeiro, estabelecer a equipe. Então, você tem que montar a equipe primeiro, né? 2, você tem que informar qual é o problema, né?
é a identificação, tá? É a identificação do problema. E 3, você tem que implementar as ações de contenção, que são ações para mitigar, né? Para barrar, para conter o problema, né? Então, primeiro, estabelece a equipe. 2, estabelece o problema, né? Viu? Identificando ele. E 3, você toma uma ação de contenção. Aí você vai lá para análise de causas potenciais. E dentro deste D4, dentro da ação 4, né? Você vai para a solução das causas prováveis e identifica elas. Então, identificação das causas potenciais. Aí você vai para o D5, que é o do, né? A ação 5, implementar ações permanentes, que são as ações que é dentro do 5W2H que você vai ter que determinar. No passo 6, né, você verifica a efetividade. No passo 7, você previne e padroniza. E no passo 8, você felicita, né? Você dá parabéns à equipe. Então, 8D. Então, o primeiro D, né? E o D quer dizer do, né? Quer dizer ação, né? Ou disciplina. No D1, estabelece a equipe. No D2, você informa qual que é o problema. No D3, você implementa as ações de contenção, que são as ações emergenciais. No D4, analisa as causas potenciais. No D5, implementa as ações permanentes, né, através do 5W2H. No D6, você verifica a efetividade, né, que é aquela verificação de eficácia. No D7, você faz a prevenção e a efetivação, né, que é a padronização. E no D8, você felicita a equipe. Bom, como que funciona tudo isso junto, né? Vamos ser claros assim, porque são tantas ferramentas que você tem que ter um gestor que ele possa desenvolver as equipes para que elas saibam como utilizar, né? Então, como é que a filosofia Seis Sigma ela idealizou? Ela idealizou o seguinte: quem é o Master Black Belt, que é o mestre, né? É o mestre dos faixas pretas. Ele é a pessoa mais bem treinada dentro das ferramentas da qualidade para solucionar um problema. Então, o que ele vai fazer? Ele vai treinar um multiplicador, né, chamado Green Belt. Dentro dessas ferramentas, ele vai ter que ser uma pessoa formadora de opinião, para que ele saiba chegar numa solução de problema específico. Então, chama-se essas equipes e determina a eles um desafio ou um projeto. Então, cada uma dessas equipes, elas possuem um projeto. Como elas são treinadas dentro das ferramentas da qualidade, de uma forma analítica, né? Então, eles vão encontrar uma melhor forma para chegar a uma conclusão. Eles podem usar aí um SWOT, né, que é o GUT, né? Que é o FOFA, na verdade, viu? O GUT é sobre gravidade, urgência, tendência, né? Então, pode-se usar aí dentro de um MASP aí, dentro de uma solução de problema, ele vai usar as ferramentas, né, que ele tiver na mão, tá? Porque ele vai ter que chegar a uma conclusão de uma solução de problema diante de um grupo, tá? Para isso ele vai ser treinado, tá?
Bom, em síntese, então, a gente fez uma apanhada sobre as ferramentas da qualidade. E as ferramentas da qualidade possuem um só objetivo, né? Possuem um só objetivo. Toda ferramenta da qualidade possui o objetivo de facilitar a solução do problema. Então, é para isso que ela existe, tá bom? Bem, né? Eu não sei se certamente aí que dentro da didática aí né, a gente sabe que você vai aguardar aí de 2 a 5% disso aí que eu disse, né? Não é que é falha minha, não, é que a gente não consegue guardar tanta coisa, não. Então, eu gostaria que vocês aí, né, pudessem, né, dizer aí alguma coisa que vocês aprenderam hoje nessa noite aí. Sendo que a próxima aula a gente vai entrar direto no Seis Sigma, dentro da parte da história dela, dentro do conceito dela, dessa filosofia aí, dessa metodologia, dessa filosofia. Bom, vamos aí então. Tabata, diga aí alguma coisa que você aprendeu hoje. Alguma coisa que você aprendeu. Tabata? Eu só queria relembrar. Tá me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Alô, Estou ouvindo, pode falar. tá? O MAP e o 8D, eles são muito parecidos com a linha de texto. Eu acho que todos esses que você apresentou hoje, folha de verificação, D8S, ele, no final, ele é tudo para uma resolução de problema, né? É algo que Isso, faz a qualidade melhorar o problema final para o consumidor. E aí a gente tem que perfeito. se desenvolver, né? É. O que vocês têm que saber, e o que você tem que saber, Tabata, é que para solucionar um problema, você depende da investigação. E a investigação, ela é uma técnica, né? Ela é uma técnica, né? Você tem que ter um conhecimento diário, né? Você tem que conhecer como é que funciona ali o processo, né? Para que você possa chegar pelo menos próximo de uma solução. Mas essa técnica também, ela é envolta de meticulosidade, né? Porque toda pessoa que ela é meticulosa, ela é analítica. Ela é uma pessoa que ela analisa as situações, é uma pessoa que fala pouco, né? Que ela ouve mais, que ela vê mais, né? Então, essa forma analítica aí, ela é investigativa. Mas é isso mesmo, tem uma certa similaridade ali. Obrigado, Tabata. Priscila? Boa noite. No caso, o senhor falou sobre as principais ferramentas e também eu acredito que sejam as mais utilizadas atualmente nas indústrias, no qual essas ferramentas ela tem o poder de controlar os processos, padronizar, descobrir as possíveis falhas e, no caso, controlar e poder controlar elas a tempo, em que vê no caso, a ganhar grandes proporções, no caso, que ela evite gerar uma não conformidade em grandes proporções. No caso, embora cada uma delas, no caso, ela seja aplicadas, tem uma aplicabilidade diferente, elas, no caso, têm como objetivo garantir melhores resultados no processo, segundo pela organização, pelas empresas. Por isso que é muito utilizada essas empresas, no caso, ela utiliza muito para que ela venha a ter melhores resultados nos seus processos. Verdade, né? Porque, né, Priscila, você tem que saber que nem todos estão aptos, né? E tem habilidade e tempo Só uma para dúvida, procurar as soluções, né? você já Oi. tem tempo, né, Uhum. sobre qualidade. Tem alguma empresa que já usou todas essas ferramentas?
Olha, né, eu já vi usar, mas não em, né, em um só grupo, tá? Viu? É na Renault, né? A gente tinha vários grupos, né? Viu? Dezenas de grupos, né? E eles todos, eles eram treinados viu? Viu? Nas ferramentas da qualidade, em um curso externo, né? Eu não me lembro mais, né? Quem que fez? Não, não foi foi na Siemens, tá? Viu? Foi na Siemens. E lá, então, viu? Tinha vários grupos, daí eles eram treinados aí viu? Nas ferramentas. E quando você é treinado dentro viu? Viu? Das ferramentas, da qualidade, né? Quando você cai na realidade ali de uma, viu? De uma situação prática, né? Daí você sabe qual que você tem que usar, né? Então, as pessoas, né, que são ali treinadas, elas viram formadores de opinião, né? Viu? Com opinião própria, né? Viu? Porque eles têm um objetivo que é para solucionar os problemas, né? E aí eu já vi todas essas e outras mais. Eu acho que eu coloquei aí é, um terço aí das ferramentas aí, tá? Existe muito mais do que isso aí. Já existe árvores, TRF, né? E muitas outras aí, mas eu coloquei essas aí. É, isso mesmo? Eu estava pesquisando também que, no caso, nem as empresas não usam, não utilizam, algumas delas não utilizam todas as ferramentas, porque tem algumas que têm um custo maior, exige mais tempo, Isso. então elas utilizam aquelas que consiga resolver mais fácil o problema em um menor tempo, com menor custo. Muito bem falado, né? Obrigado, Priscila, é isso mesmo. Por nada. Aí eles ficam, então, especialistas, né, em certas áreas, né? Ó, que nem viu, a Continental mesmo, viu, viu, em toda a célula dela, viu, ela tem um painel ali com o 6M, né? Com ali, viu, a espinha de peixe com o 6M. Então, já padrão dela, né? Viu, colocar nas células, né? Que são ali os setores, né? O 6M. Eles têm um painel ali dizendo e tal. Então, né, isso aí é, é é uma filosofia deles, né? Geisa, Oi, professor. Boa diga aí, noite. diga aí alguma coisa que você aprendeu hoje. Bom, hoje, para falar a verdade, eu estou muito dispersa, não é só aula, eu mesma estou dispersa, mas o que eu entendi é que o Seis Sigma, que visa melhorar sistematicamente os processos, né, e eliminar os defeitos, ele trabalha junto com a lista de verificação, que também é um checklist, né? Eu conheço mais como checklist, mas que é também uma espécie de formulário com itens que a gente precisa conferir. Itens, né, de problemas que acontecem com frequência, com problemas que podem ser resolvidos. Entendi também sobre um pouquinho dos gráficos, como o diagrama de Pareto, que é um gráfico com foco nos problemas, né, onde é possível a visualização e identificação das causas desses problemas, mas que o foco dele não é identificar a causa do problema. O foco dele é identificar o problema, né? Correto. Que para identificar a causa do problema existem outros gráficos, outras ferramentas. Isso. E você falou também sobre o gráfico, o histograma, que eu entendi pouquíssima coisa. Se aparecer de novo na minha frente, eu não lembro, mas não é por conta da sua aula, eu estou dispersa mesmo. E falou também sobre o diagrama de exposição, que eu também preciso estudar um pouquinho mais. Ótimo. E o histogramas são ali, marcações, né, que você soma depois, né? Porque ele vem da palavra histórico, né? Aí vira um Eu acho histograma. que tanto o histograma como o diagrama de dispersão, a gente entende ele melhor na prática mesmo, pegando, preenchendo, fazendo, né? Eu ainda não Isso. cheguei nessa fase na empresa que eu trabalho. Perfeito. Obrigado. Érico, Boa noite, professor. Boa boa noite a noite. todos.
Professor, sobre o Seis Sigma aí, consegui pegar um pouquinho aí sobre a questão dela usar ferramentas, né? Meios de identificar o problema, como você colocou aqueles gráficos ali, onde a gente pode acompanhar, né? Para que esse problema não venha acontecer de novo, né? Como tu falou sobre os mortos-vivos do The Walking Dead, né? Para não ter a reincidência daquele problema, tentar resolver o quanto antes, né? Isso mesmo. Obrigado, Érico. Pronto? Cleidiane, diga aí alguma coisa boa que você aprendeu hoje. Boa noite. Assim, para mim fica meio até difícil falar, porque eu não trabalho na área da qualidade, não trabalhei na área da qualidade. Então, assim, o pouco que eu sei porque na área que eu trabalhava eu acabava vendo um pouquinho de cada coisa junto com o pessoal. Então, assim, a qualidade, ela dispõe de ferramentas que traz para a gente benefícios, né? Que ajuda a prevenir vários problemas. Então, assim, se ela for de fato bem aplicada, a gente vai conseguir ter bem menos problemas, e se ela for analisada, como o senhor mencionou várias vezes, analisada de forma correta, a gente vai ter menos reincidência. Então, assim, na área que eu trabalhava, tinha muita questão de reincidência de problemas, porque nem sempre era tratado como de fato deveria ser. Então, tem aquela questão também que você falou dos auditores, que alguns têm uma atenção maior, outros nem tanto, e por aí vai, que também depende um pouco de cada empresa. Isso. Então, assim, um pouquinho que eu via, né, e com esse conhecimento que o senhor está passando para a gente vai assimilando e vai juntando as coisas. Então, assim, de fato, existem as ferramentas que deveriam ser bem eficazes, né? Só que aí vai depender bastante de como que elas são aplicadas. Então, se a gente fosse seguir ao pé da letra, como a gente aprende, né, na parte teórica, a parte prática acho que seria bem mais fácil e evitaria bem menos problemas. Né? E aos poucos eu estou aprendendo aí junto com todo mundo. Isso é verdade. Obrigado. Agora é Renata, né? Renata? Ei, Elcio, boa noite. Sim, boa noite. Hoje deu para pegar bastante coisa, porque foi juntando todas as ferramentas que o senhor colocou para a gente, né? E deu para entender o seguinte, que toda indústria, toda empresa de tanto grande porte ou até mesmo pequeno porte, eles têm que pelo menos ter, não todas as ferramentas, porque não vai ter tempo para todos fazerem, para chegar por causa de tempo, né? Porque a empresa é bem corrido, né? Mas se eles tivessem pelo menos uma ferramenta dessas, evitaria muitas falhas que às vezes acontece por falta de uma aplicação de algum tipo dessas ferramentas. Aí eu entendi mais ou menos isso. Verdade, verdade. Porque quando nós temos o conceito básico, né, aí só falta, então, a aptidão para que a gente transforme essas ideias em ações, né? Muito bom. Então, já falou Cleidiane? Sim, já falei. Então, ótimo. Então, vamos lá, então. Ó, pessoal, próxima aula, então, a gente vai entrar, então, em Seis Sigma, tá? Só que eu vou fazer da forma diferente. Então, a primeira aula, eu vou dar uma introdução básica de onde que veio o Seis Sigma, o que é tal, e eu já vou para um assunto bem legal, bem interessante, que vocês vão adorar, que é uma área dentro da psicologia, né, que fala sobre formador de opinião. Tá? Então, vocês vão gostar muito dessa aula aí, porque vocês são formadores de opinião, mas daí vocês vão aprender outras técnicas de como vocês podem como que eu falo assim, vocês se aprofundarem dentro dessa rotina de formador de opinião. Quem não é influenciado, ele será um dia, tá? Então, é algo que vocês têm que saber que é o poder da influência, né? Ainda mais quando vocês tratam sobre a qualidade, né? Que vocês sabem, né? Quanto que a qualidade ela é subjugada muitas vezes, né? Só dão importância para a qualidade
quando ela falta. Não é isso que acontece? Né? Hein, pessoal? Não é isso que acontece? Só dão importância para a qualidade quando ela falta. Falta. Né? Só dão importância para ela quando ela falta. Então, ela é uma uma situação, é um conceito, viu, até enigmático até. Tá? Então, vocês têm que aprender a formar opinião, a se sair de uma situação embaraçosa, né? Porque vocês vão tratar com pessoas, né? Vocês vão ter que tratar com pessoas, é óbvio, né? Então, a gente vai ensinar técnicas aí, né, para vocês aí, e vocês vão gostar dessa próxima aula, tá bom? Ok. Valeu, pessoal. Boa noite aí a todos aí, que Jesus nos abençoe e nos proteja, todos nós. Amém. Amém. Boa noite. Boa noite. Valeu.